Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, esse é o programa Tempo com Você, é uma alegria estar com você mais uma vez, você que está assistindo pela televisão, você que conectou agora em algum lugar na internet, no mundo aí. Que Deus te abençoe nesse período que estaremos conversando, estaremos falando aqui de coisas importantes. Eu tenho trazido aqui pessoas, cabeça pensante, pessoas que têm uma relevância muito grande para a nossa sociedade. E meu convidado de hoje, o Bispo Fábio Souza, é deputado federal, é um irmão nosso, um pastor abençoado. E nós vamos bater um papo legal hoje aqui sobre a situação do país, qual é a posição da igreja, como é que nós pastores devemos reagir a essas situações que nós estamos vendo, porque querendo ou não isso chega na igreja. Bispo Fábio, deputado, é uma satisfação te receber aqui no programa Tempo com Você para a gente bater um papo legal sobre esse é o seu primeiro mandato como deputado federal. Eu sei que há uma adaptação ali da sua, vamos dizer assim, da sua unção com tudo aquilo que acontece. Vamos bater um papo legal hoje aqui. Que satisfação tê-lo aqui comigo. Bom, a honra é minha, eu agradeço o convite. Aliás, o reverendo João Antônio, para mim, não convida, convoca. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar assim. Que bom. Vamos começar aqui pelo começo, como diz o ditado. A gente sabe que o senhor tem um timbre para ser um político. O senhor trata da política com lisura, como o senhor trata ministério. Como é que é viver no meio, deputado, e no mesmo tempo bispo Fábio Souza, o que é viver no meio de tudo aquilo ali e não se contaminar? Olha, se a gente parar para pensar, a política, na sua essência, ela não é negativa, ela é positiva. Perfeito. Todo mundo é ser político e nós precisamos da política para as transformações necessárias, para conduzir a sociedade, enfim. O que acontece é que nós temos, no meio dessa cesta de maçã, nós temos alguns frutas podres políticos que acabam, às vezes, contaminando até toda a cesta de frutas, que aí fica essa propagação negativa. O que a gente tem que fazer é não se contaminar, né? O apóstolo Paulo em Romanos 12 é bem claro, né? No verso 2, que a gente não pode nos conformar com esse século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então é da mesma forma, quando a gente tem a mente renovada, transformada, a gente não se conforma com o século, a gente não se mistura, não se contamina. E aí é só a mente de Cristo mesmo. Na verdade, os meios não nos faz, nós fazemos os meios quando nós temos caráter, né? A gente tem visto isso na sua vida. João Antônio, a verdade é que a pessoa que é corrupta, ela é corrupta no Congresso Nacional, ela é corrupta vendendo pipoca, ela é corrupta no supermercado, ela é corrupta, é a natureza dela que precisa ser transformada. Essa história que o poder corrompe, o dinheiro corrompe, é uma conversa, manifesta já o corrupto. Não é o voto que elege o que faz o ladrão, é o voto que elege o ladrão. É diferente. Tá, né? Já era assim. Essa conversa que a gente vê sempre, que a gente vê o pessoal comentando, está na língua do povo. O senhor acha que, na verdade, o Brasil está sendo passado a limpa? Isso é uma realidade, deputado? Eu vou até ser sincero com o senhor, eu acho que é fruto da oração de muita gente boa no decorrer dos anos. Né? E a gente não pode reclamar não, porque a gente sempre pediu que para não ficar pedra sobre pedra, é o que está acontecendo. O Brasil está sendo passado a limpo, o processo da Lava Jato é algo que vamos dizer que é incontrolável, até porque tem os seus filhotes que vão surgir. Agora, recentemente, surgiu um novo, que é o Custo Brasil, a Operação Custo Brasil, e está sendo passado a limpo. Tem muita gente envolvida, muita coisa errada que aconteceu no decorrer dos anos, em especial nessa última década aí, e que precisa ser trazida à tona, precisa ser transformado em coisa positiva, tem que punir quem merece ser punido para que a gente possa respirar futuro, respirar o futuro no Brasil. Né? Eu acho que o Brasil está sendo passado. Na verdade, o senhor acha que ainda existe esse processo do Lava Jato, ainda vai longe, ou o senhor acha que já está quase chegando a um limite? Eu acho que o ápice já passou, eu acho que ainda tem algumas coisas que ainda vão surgir, e até por previsão deles mesmo lá de Curitiba, deve até o começo do ano que vem. Só que a Lava Jato gerou outros que a gente fala que é filhotes, né? Gerou vários filhotes, né? De ramificações. Então, isso não, por isso que eu falo que é incontrolável. Não adianta querer, fulano querer controlar a Lava Jato, Beltrano querer controlar a Lava Jato, ninguém controla. Ninguém Ministério Público está investigando, Polícia Federal tem independência, Ministério Público tem independência e vai chegar. Não tem como barrar. Seguir o dinheiro, acha quem colocou dinheiro em algum lugar. Né? Então, é o que eles estão fazendo e eu acho que isso é extremamente
extremamente positivo. Também não. Reverendo João Antônio, nós estamos vivendo o melhor momento da nossa democracia. Por mais assustador que seja tudo, porque há 15 anos atrás falava de corrupção era milhão. Hoje a gente está falando de bilhão, né? Já mudou as coisas, né? Mas por mais que seja assustador e esdrúxulo muitas vezes, o Brasil está sendo, como o senhor falou, sendo passado a limpo, e isso é positivo. Eu acredito. O senhor está ali próximo, o senhor está lá, logicamente, no dia a dia em Brasília. Qual é a visão que o senhor está tendo desta mudança do governo, esse governo interino, o Temer? Ele está mostrando confiança? Houve uma mudança boa no sentido? A gente percebe pela imprensa, mas às vezes a imprensa passa de uma maneira, ou passa de outra. O senhor que está ali dentro, como é que o senhor está vendo essa questão dessa atualidade do nosso governo interino? Olha, porque a gente tinha um governo muito ruim, talvez o pior da nossa história, que foi o governo da Dilma, da maior incompetência, fora a corrupção, da maior incompetência plausível. O governo Michel Temer já é melhor por causa disso. E ele acertou muito na economia. Eu tenho certeza absoluta. Montou uma equipe excelente. Excelente, as melhores, inclusive um goiano, né, o Henrique Meirelles. Os melhores nomes, ele tem assessores fantásticos. Tem um cabra lá chamado Mansueto, que é fantástico, é uma pessoa que entende de dívida pública como ninguém no Brasil. O Ian Goldman, que está no Banco Central, também é outro profissional gabaritado. As escolhas que estão sendo feitas pela equipe econômica é excelente. E outros personagens também nos ministérios também é bom, também é positivo, muito melhor do que era antes do governo Dilma. Agora, nós vivemos um momento terrível da nossa economia, ela foi totalmente desfeita, desconstruída pelo governo anterior, então vai um prazo ainda para se recuperar. Né? As medidas estão sendo assertivas na área econômica, estão sendo muito assertivas, tem que haver paciência de todos, compreensão de todos, mas eu também sei que ele tem que acertar rápido, porque o brasileiro também não pode esperar tanto. Está doendo muito. Está doendo muito, exatamente. É uma cirurgia que está doendo, não tem anestesia. E já estamos na UTI, a gente não pode ir para óbito, tá? A gente tem que recuperar. Então, por mais que a gente tenha que ter paciência nesse momento, precisa reagir, precisa recuperar. Então, eu acho que está no caminho certo. Sim. Agora, que é ruim para o país, nós temos dois presidentes, né? Um afastado. Então, enquanto tiver nesse processo de impeachment ainda acontecendo no Senado, ainda vai ficar assim em suspensão. Fica uma divisão na mente do pessoal, né? E só esse pensamento, eu penso que só da nação imaginar um retorno já é um sofrimento, né, deputado? Eu prefiro nem pensar nisso. Não vamos nem tocar no assunto. Porque será mais ou menos um Armagedon, um apocalipse no sentido. Porque, com toda sinceridade, ela já não tinha a mínima condição por competência pessoal. Mas agora, com quase 400 deputados contra, quase 60 senadores contra, 90% da população contra. Como é que uma pessoa consegue governar nessas condições? Não há nenhuma possibilidade. Como é que o senhor vê, assim, por exemplo, a posição nossa, a posição da igreja nesse momento? Existem aqueles pastores que acham que deve se recolher nas quatro paredes e ficar só orando, aqueles que já pensam que tem uma autoridade para avançar um pouco mais. No seu pensamento, qual a posição da igreja nesse momento, deputado? Eu acho que primeiro a igreja tem que interceder, tem que orar. O apóstolo Paulo é claro disso na carta a Timóteo, que tem que orar pelas autoridades, até porque é assim que vem a bênção, não tem jeito, a oração é fundamental, é importantíssimo. E muito pode, por eficácia, a oração do justo. Então, a oração é algo que a gente não pode abrir mão. Mas também a igreja precisa participar. Penso de duas formas. Primeiro, é aquela frase do John Kennedy, ela tem que ser viva no Brasil hoje, né? Não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Eu acho que todo mundo tem que ir atrás, tem que trabalhar, tem que... O que o brasileiro é mesmo, aguerrido, lutador... Ele se vira, né? Se vira, dá um jeito, né? O brasileiro dá-se um jeito. Então, tem que correr atrás e tem que fazer essa parte. E a terceira coisa que eu acho fundamental para a igreja é oferecer quadros. Nós temos na igreja brasileira, cheia do Espírito Santo, igreja viva, igreja que vive a palavra de Deus, que ora, que cultua a Deus. Bom, igrejas boas, saudáveis, pessoas competentes, administradores de empresas, economistas, historiadores, professores. Enfim, nós temos pessoas que podem participar dando com potencial, dando a sua contribuição intelectual para o processo. Às vezes não vai ser candidato, mas pode ser um quadro a se apresentar
para oferecer o seu conhecimento na melhoria do país. Eu acho que a igreja não pode, em hipótese alguma, ser sal dentro do saleiro. Acredito, não tem valor. Né? Ela tem que ser sal fora do saleiro. O sal, se ele não passar o sabor, não tem sentido ficar parado. Ficar ali, não, e a Bíblia, e o Senhor Jesus, até que foi Jesus que falou isso, ele é bem claro, né, reverendo João Antônio, se o sal perder o sabor, ele não serve mais nada, a não ser para jogar fora e ser pisado pelos homens. Né? E muitas vezes a igreja é pisada pelos homens, pelo fato de não participar do processo. Não está com o poder de temperar, vamos dizer assim. Exatamente. A influência da bancada evangélica lá no Congresso, como é que tem sido a unidade? Nós temos 3 deputados lá da nossa igreja, o Stefan, o Jefferson e o Josué. Como é que é a unidade de vocês no sentido de influenciar ali dentro do Congresso, deputado? São um para lá, outro para cá, um pensa assim... Esses 3 que o senhor falou são bons amigos meus. O Jefferson, então, temos uma proximidade muito grande ali no Congresso. Né? Mas ali tem a nossa bancada de evangélicos é uma bancada grande. São quase 100 deputados, são alguns senadores. Então é grande. Cada um está fazendo a sua participação. Agora, é bom dizer que não é o fato de ser evangélico que vai trazer uma contribuição. Até porque tem gente que é evangélico e evangélico. Há evangélicos e evangélicos. Atrapalha mais do que contribui. Às vezes as pessoas perguntam para mim se um presidente evangélico fará diferença no Brasil. O reverendo João Antônio, nós já tivemos 2 evangélicos. Nós tivemos já o Café Filho, que era presbiteriano, e o Ernesto Geisel, que era luterano. Não fez diferença. A diferença não é só o fato de ser evangélico. A diferença, penso eu, até independe de religião. Tem que ser cheio do Espírito Santo e ter uma capacidade para tal. E o que eu espero dos nossos deputados evangélicos, dos meus colegas, e falo sempre isso, é lógico que nós temos temas que não são caros como evangélicos. Né? Tem temas que não são caros. Família é um tema muito caro para a gente. Luta pela vida é um tema muito caro para a gente e esses nós não podemos abrir mão, é indiscutível. O nosso posicionamento é indiscutível. Mas há outros temas que os evangélicos, pelo seu conhecimento intelectual, podem participar. Nós temos que debater combate à fome, combate à corrupção, combate à miséria. Nós temos que debater infraestrutura no Brasil, que é precaríssima. Nós temos que debater educação no Brasil, que todo mundo sabe que não é contente. A saúde do Brasil, que é um desastre. Economia, enfim, nós temos vários assuntos. Eu repito, tem temas que não são caros e esses nós não podemos abrir mão. Mas existem tantos outros temas que o brasileiro exige uma participação dos deputados federais que eu acho que todo mundo tem que se posicionar. Mexer no exercício da cidadania, né? É uma coisa que precisa ser feita por todos, indiferentemente de religião. Nós vamos voltar no segundo bloco, deputado, para falar um pouquinho sobre família, sobre a tua família, sobre a tua igreja. E nós voltamos dentro de 30 segundos. Vem aí, Conferência Não Pare 2016. Dias que Deus vai marcar sua vida. Presenças confirmadas: Pastor Glauber Mesquita, Pastor Pedro Filho, Reverendo João Antônio e louvor e adoração com a cantora Gabriela Rocha. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Dia 20 de agosto, você não pode ficar de fora. Conferência Não Pare 2016. Informações 8444-2874. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com você. Estamos num papo legal, que você que está ligando seu televisor agora, talvez você não sabe, mas nós estamos conversando aqui com o deputado Fábio Souza em um assunto aqui interessante, um assunto caliente, um assunto que realmente a gente tem interesse, que é a questão da atualidade política do nosso país, e ouvimos dele aqui coisas interessantes. E nós vamos agora, nesse segundo bloco, falar um pouquinho sobre a família. O senhor é casado há um bom tempo, né? Há 11 anos. Né? 11 anos. E espero não, tenho certeza que se Jesus não voltar pelos próximos tempos, eu vou ser casado há 60, 70, 80 anos com a minha moça. Quantos filhos tem? 2 filhos, meu garoto mais velho, o Estevão, vai fazer 8 anos, e minha princesinha, a Amanda, tem 3. Assim, para você que não sabe, o deputado Fábio Souza é filho do apóstolo César Augusto, nosso querido apóstolo, que é o presidente da Igreja Apostólica Fonte da Vida, uma igreja extraordinária que soma demais com as co-irmãs no nosso país e no mundo.
Como é que está o projeto da igreja para a evangelização do mundo? Depois nós voltamos para a família. Olha, a igreja evangélica, no modo geral, e a Fonte da Vida se encaixa, ela tem que pensar em lógica, em estrutura, departamentos, enfim, cada um com a sua visão, mas penso eu que ela tem que ir atrás de crescimento e expansão, né? Porque é a forma de você levar o evangelho para as pessoas. Se a gente pega lá o livro de Atos, a gente vai ver que quando o Espírito Santo age na igreja, há crescimento. Né? Então, hoje nós estamos num trabalho intensivo com o evangelismo, evangelização. Usando estratégias que são utilizadas no mundo inteiro, que a Quadrangular utiliza, por exemplo, que as células, os grupos pequenos, evangelizando as pessoas. Vários métodos que e é importantíssimo, né, reverendo João Antônio, porque se a igreja ela perde a função dela, que é levar as pessoas para Jesus, nós vamos ter um outro problema, vamos continuar sendo sal dentro do saleiro. Então, a igreja Fonte da Vida pensa assim, estamos expandindo, estamos crescendo, a igreja já está na Europa, Estados Unidos, agora está abrindo Toronto, no Canadá, um grupo, na África, em alguns países da África também. Pastor brasileiro que vai estar lá? Pastor brasileiro, já está lá. Passar frio, hein? Lá, isso, opa, e como? E que lugar frio, o Canadá é frio. Enfim, então o crescimento da igreja está em expansão. Agora estamos começando na Bolívia também, que bom. Cidade do México. Desculpa, eu vou lembrando, eu vou falando. Então a igreja está crescendo, nós estamos em mais de 500 cidades. Ainda não é uma quadrangular, mas a gente vai seguindo os passos aí das nossas irmãs e chegaremos lá. A igreja hoje, por exemplo, a Fonte da Vida, ela tem uma visão evangelística que a gente tem observado, que o senhor acabou de comentar. Tem quanto tempo de fundação a igreja, Bispo Fábio? Ela foi fundada em 94. Então nós estamos em 2016, 24 anos, 24 anos. De Fonte da Vida, 24 anos. Como é que, nesse tempo o senhor era muito jovem no início da igreja, né? Menino de tudo. Era menino de tudo. Mas o senhor percebe a diferença da evangelização daqueles dias da evangelização de hoje? Eu até outro dia, pregando uma mensagem, até assustei um pouco os pastores, que eu disse o seguinte, num calor da minha mensagem lá, eu disse assim, o Brasil não quer mais ser evangelizado. O Brasil quer ser inspirado a amar a Jesus. Porque todo mundo que você conversa conhece um pouquinho de Deus. Pela televisão, pela internet, enfim, pelo vídeo, enfim, conhece alguma coisa. Só que alguma coisa tirou a motivação e entusiasmo deles. Então eu imagino assim que o senhor vai responder para mim qual a diferença dos dias. 24 anos atrás, o senhor não lembra bem, porque o senhor é muito menino. Eu posso lembrar bem um tempo mais atrás, né? A diferença da evangelização daqueles dias da evangelização de hoje. Hoje nós temos mais trabalhar com uma inspiração, inspirar a pessoa a querer Jesus do que propriamente evangelizar. No meu tempo, eu já estou respondendo algumas coisas, passar para ti. Quando eu comecei no ministério há 33 anos atrás, o senhor não era nascido ainda, não é? Acontecia um milagre num lugar, você subia num caixote de tomate e fazia um milagre, juntava um povão, fundava-se uma igreja. Hoje os milagres acontecem toda hora, todo momento, as pessoas ficam olhando assim, né? Não há mais tanto entusiasmo. Como é que o senhor vê isso, essa questão dessa mudança evangelística que tem acontecido, pastor? Eu pegando o ano de 94, né, do 94, 95, naquele comecinho, eu lembro que eu fazia um curso à tarde, criança, e eu lembro de um menino perguntar para mim, fazer curso de inglês, né? O menino perguntar para mim, você é de qual religião? Eu falei, não, eu sou crente. Aí o menino da minha idade respondeu na hora, eco! Eco, então isso há 24 anos atrás. E hoje já é diferente, hoje já tem evangélico de tudo quanto é tipo. Você tem um jogador de futebol evangélico, é dizimista inclusive, mas posta foto disso, cena disso, a atriz fulano de tal, o ator. E o compromisso parece que se perde. Né? O compromisso com Deus, o que o senhor falou, o apaixonar por Deus ficou nesse vazio aí, de 24 anos atrás e hoje, que virou uma coisa muito normal, vamos dizer assim. A verdade é que falta, talvez, por parte da igreja, a fome, a vontade de buscar a Deus, porque isso traz como resposta avivamento, traz a vida de Deus. Né? E por parte dessa igreja avivada, querer, voltando na história do sal, né? Querer salgar. Porque uma das coisas que o sal faz é causar sede, né? Então o sal, quando você coloca uma colher de sal na boca de alguém, logo ele quer tomar uma água. Ele quer... Então a gente precisa sair, o cristão verdadeiro,
o que tem Deus, o que tem o Espírito Santo, ele precisa sair para contaminar a sociedade. Porque quando ele faz isso, ele vai causar sede. As pessoas, pô, eu quero seguir esse daí. Ah, mas ele é evangélico, ou ele é católico. Não, não é isso. Eu quero o que ele tem. Né? Não é, eu quero o que ele representa. Né? Eu quero esse Deus que está nele. Não é nem a religião, é Deus. Não cortando ao mesmo tempo. A questão do ser, a diferença do ser e do fazer. Né? Às vezes a gente ensina o que a gente sabe, mas reproduz o que a gente é. A pessoa não quer muito saber o que você sabe, quer saber o que você é. Aí o sal, por exemplo, nós falando ainda do sal, parece que o assunto aqui é o sal hoje, né? O sal, ele desaparece naquilo que ele tempera. O sal não fala de si mesmo. Né? Ninguém chega no restaurante e fala assim, me dá um prato de sal. Mas se o sal não estiver presente, você não volta lá mais. É verdade. O sal, ele é anunciado por aquilo que ele tempera. Né? A pessoa nunca vai dizer assim, nossa, mas que comida gostosa, que sal gostoso que eu estou comendo. Isso aqui está delicioso, está bem temperado. Então eu penso assim também, eu penso que hoje a igreja está cheia de gente e vazia de conteúdo. Não sei se o senhor concorda comigo. De certa forma, logicamente, existem pessoas muito sinceras, até porque é uma migração muito grande das pessoas, elas não dão tempo para ser formatadas da forma que Deus quer, de repente elas mudam de posição. Mas a igreja, como diz, eu vou usar a palavra do Paulo Júnior aqui, um dia que ele esteve aqui comigo, o pastor Paulo Júnior disse assim, a igreja, graças a Deus, vai muito bem, né? O que não é igreja que está tendo problema por aí. É verdade, ele tem razão. A igreja caminha sobre os passos de vitória do Senhor Jesus. Agora, voltando no assunto da sua família. Eu sei que seu pai passou uma luta brava há poucos dias atrás, e graças a Deus, sem nenhuma demagogia, nós oramos por ele aqui. Né? Nós sabemos. Para que ele desse a volta por cima, e graças a Deus. Até conversava outro dia por telefone com o seu cunhado, o Jean, e ele disse assim, não, meu sogro rejuvenesceu. É verdade. Deus fez um milagre de Sara na vida do apóstolo César, né? Como é que é ser filho do apóstolo, você ser bispo da igreja? Há um nível maior de cobrança, deputado? Há um nível maior de cobrança porque ele sempre foi uma pessoa que cobrou muito. mas nesse sentido, ele sempre foi um pai que muito presente, muito ativo, mas sempre muito firme, em especial com os filhos homens dele. Isso aí, para você ter uma ideia, eu não precisava, eu não sou hipócrita de dizer que precisava, eu não precisava, mas ele botou a gente para trabalhar, com 14 anos tinha que trabalhar. Tem que sair de casa para trabalhar. Então, é uma coisa dele, né? Do estilo dele, da pessoa dele, enfim. Mas é verdade, ele nesses últimos dias, há um ano atrás, ele foi diagnosticado com um linfoma ósseo, que é uma espécie de câncer raro, né? E o susto é por causa da idade dele, quem tem mais de 60 anos, como manifesta isso, já falam que é metástase, né? Então, esse susto, esse impacto. Entendi. Mas aí, graças a Deus, não encontrou nada, só na tíbia de uma das pernas. Fez o tratamento, bom, em suma, a igreja orando, não só, a igreja, como digo, o corpo de Cristo, no modo geral, homens de Deus aí, Brasil afora, orando, declarando a cura, e ele, uma pessoa de muita fé. Ele, é até engraçado, né? Ele tem, um dia, se eu conversar com ele, o senhor vai ver, ele gosta muito do senhor, nos testemunhos dele, ele é interessante. Ele orava com as pessoas eram oradas com câncer e ele tinha que fazer a quimioterapia. Então, são coisas que as dores de um pastor. São coisas que só lá quando chegar lá em cima que vai ter uma certa explicação. Mas ele fez todo o tratamento e hoje já fez 2 PET scan, um no final do ano passado e outro no mês de abril, ou no final de abril, começo de maio. Zerado, não tem nada, graças a Deus a cura sobre ele foi muito completa. Mas é como o senhor falou, é mais uma luta, né? É mais algo no currículo lá, desses que trazem as marcas, né? Que não tem jeito de abrir mão. Eu estou falando sobre a questão da cobrança, porque eu tenho um filho pastor, eu sei que às vezes ele reclama que eu cobro mais dele do que dos outros, né? Junto os dois, né? É o pai espiritual e o pai natural. Às vezes eu exijo dele mais do que exijo dos outros, às vezes eu brigo com ele mais do que eu brigo com os outros, e ele fica dizendo que é porque eu sou filho, é mais difícil, é por isso que eu fiz essa pergunta. Bom, mas nós estamos terminando. Eu vou ter que concordar um pouco com o pastor Samuel, é um pouco mais complicado, é verdade. Nós vamos terminando o nosso papo aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra aí. Olha, se a gente for analisar a realidade do Brasil, a gente vai ver que tem muito tempo de luta ainda pela frente. Não tem como a gente
falar de outra forma, vai ter muito tempo de luta pela frente, mas é interessante se a gente se apegar um pouquinho na palavra de Jesus, né? Jesus fala, olha, no mundo a gente vai passar, vocês vão passar por aflição, nós vamos passar por aflição. E ele termina dizendo que ele venceu o mundo. E eu costumo dizer que essa palavra é igual um sanduíche, né? Você tem os dois pães, essas duas frases são os dois pães, né? E você tem o recheio. O recheio é tem de bom ânimo. Né? E o mais importante do sanduíche é o recheio, não é o pão. Então, tem de bom ânimo. Eu acho que nós brasileiros e a igreja do Senhor Jesus, em especial, tem que ter bom ânimo, tem que buscar esse ânimo. Não pode esquecer que a gente pode todas as coisas porque Ele nos fortalece. Não há limites para a gente. Se nós tomarmos posse disso e atrás desse otimismo, as coisas serão diferentes, eu não tenho dúvida disso. Deus sempre fez grandes milagres em momentos difíceis, até porque o palco do milagre são momentos difíceis. Eu costumo dizer que crise é uma oportunidade de descobrir um novo potencial. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o senhor citou muito bem, ele está dizendo, vai vir provas e testes para manifestar de fato que eu criei em vocês. Quando Paulo fala que tudo posso daquele que me fortalece, a gente sempre pega esse versículo 13 e deixa os outros, né? Mas os outros é que dizem, eu aprendi a viver com muito, com pouco, humilhado, honrado, ter fome, comer bem, etc. Tudo posso daquele que me fortalece. Então eu penso que nós estamos vivendo um momento, como o senhor disse, como um legislador aqui, ou seja, como um deputado, vivendo um momento maravilhoso no Brasil, um momento de reciclagem. E nós vamos sair dessa muito melhores. O senhor acredita nisso? Tenho certeza absoluta disso. Eu penso que essa é a mensagem que nós... Eu acho que nós temos que aguentar o tranco, né? Lembrar que a breve e momentânea tribulação produz em nós o peso de glória. Né? Então tem que aguentar o tranco, ser resiliente, que eu acho que faz parte da vida do cristão, como o senhor colocou de Filipenses 4, de se adaptar à coisa que está acontecendo e em frente. Aquele ninho, segura na mão de Deus e vá. Verdade. Que bom, foi um prazer muito grande ter o senhor aqui comigo, deputado. Eu penso que mais para frente nós vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos. O programa Tempo com Você tem chegado aí em 3 canais e está aí na internet para o mundo inteiro. Muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos orar um pouquinho, aproveitar o bispo que está aqui, orar por sua vida, abençoar você. E que você deve encher o seu coração de esperança, ser uma pessoa motivada em meio às tribulações, às lutas da vida. Lembra de Naum. Lá está escrito assim que Deus tem um caminho no meio da tempestade, né? Deus tem uma saída no meio do deserto. E se Deus está com você, não existe lugar nenhum que não tenha saída. E nós vamos orar um pouquinho por esse pessoal. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Cremos que o Senhor está presente também aí onde estão os nossos telespectadores, onde a nossa voz está chegando, essa imagem. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta família, abençoa este povo, abençoa essa pessoa que está enferma, que o Senhor possa fofar a cama, retirando ela dessa enfermidade, abençoando os nossos familiares, abençoando todos os nossos telespectadores, Senhor, com as Tuas bênçãos dos céus. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos isto sobre eles, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Cristo Jesus, e que assim seja. Amém. 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 Um grande abraço a você, um abraço de verdade mesmo. Pastor Fábio Souza, muito obrigado pela sua presença. Uma honra para mim. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, querendo Deus. Um abraço.